Olá, sejam bem-vindos, queridos informados, ao canal Diva Fernandes. O objetivo desse canal é dar luz a assuntos que não são bem divulgados, sabe? E a outros assuntos que são meio maltratados pela comunicação social. Pois é isso que a gente faz aqui. Eu sempre trarei assuntos de muita relevância aos brasileiros, Brasil é o meu país de origem, e aos portugueses, que é o meu país de coração. Então, centenas de milhares de brasileiros estão chegando aqui em Portugal. Nada mais justo do que os portugueses participem também dessa informação bem apurada, sabe, dos acontecimentos, e que não fique à margem do que a comunicação social vem e joga assim de qualquer jeito pra gente, digerir. Aqui não. Então, se você não é inscrito nesse canal, eu te faço um convite. Se inscreva no canal. Se inscreva. Já aproveita ali, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, sabe? Deixa seu like, mas principalmente o seu comentário, porque eu vou trazer sempre assuntos polêmicos. Gente, o título aqui é Fim do Brasil, Final do Brasil. Eu ainda não decidi direito como eu vou colocar, mas esse título não é para atrair vocês, para vocês verem o título e querer assistir, não. É realmente o fim do Brasil. E eu posso provar isso. Eu vou provar isso para você. No Brasil, nós sempre tivemos muitos problemas com a corrupção e a desigualdade social. Demais, muito. Mas de uma forma ou de outra, o brasileiro sempre esteve ali trabalhando, estudando, correndo atrás dos seus ideais, dos seus sonhos, e esperando aquele Brasil do futuro chegar, não é mesmo? Eu me lembro disso assim desde que eu era criança. O Brasil do futuro está chegando e a gente tem que estar pronto para ele. Pois é. E o Brasil do futuro, meu povo, chegou. Ele chegou e tinha data. Foi em 2007 foi anunciado ao povo brasileiro que o petróleo pré-sal tinha sido descoberto. Em 2007 foi anunciado ao povo brasileiro que então esse petróleo assim na camada do pré-sal, petróleo mais no fundo assim, tinha sido descoberto. Isso foi uma maravilha. Foi, enfim, uma alegria aos brasileiros. Mas afinal, gente, o que é esse pré-sal? Eu vou explicar para vocês. Nós precisamos descer cerca de 12.000 metros de profundidade até o fundo do mar. Mais uns 1.000 metros nós temos aí de reserva de petróleo pós-sal. Abaixo vem uma camada de sal que pode chegar a 2.000 metros de profundidade. E abaixo desse sal chega-se então a camada do pré-sal de petróleo, podendo somar nada mais, nada menos do que 7.000 metros de profundidade até chegar nesse petróleo assim, tão importante. As descobertas dessas reservas do pré-sal mudou totalmente as perspectivas de produção de petróleo e gás no Brasil. Mudou completamente. Aí assim, gente, a partir de 2007, quando isso foi divulgado ao povo brasileiro, que haviam essas reservas, em meio à pesquisa, a desenvolver tecnologia, porque se imaginava que a tecnologia para buscar esse petróleo, nossa, seria uma coisa de outro mundo, né? Como realmente era muito difícil. Então, em meio a tudo isso, em busca de tecnologia e tal, o que foi informado ao povo brasileiro? Foi informado o seguinte:
que quem iria explorar esse petróleo seria o Brasil. Ou seja, seria feito a partir de mão de obra brasileira, a partir de plataformas de petróleo construídas no Brasil em estaleiros brasileiros. Bom, né? Então, na época, o Brasil já tinha muitos estaleiros, mas eram assim estaleiros, construção de iate, de barcos de pequeno porte, enfim, de conserto, essas coisas todas. Poucos, muito poucos foram os estaleiros que puderam se enquadrar como estaleiros capazes de trabalhar em plataformas de petróleo. Conclusão? Tiveram que ser construídos muitos estaleiros. E eles foram construídos, gente. Muitos estaleiros foram construídos. Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então veja assim que os estaleiros eles foram construídos, mas eles foram construídos em praticamente todo o território nacional. Foi uma coisa do Nordeste ao Sul do país. Então percebam que assim, ó, já de saída, assim, de largada, foi muita mão de obra utilizada para a construção mesmo desses estaleiros, né? Que é abaixo de muito concreto. No sul foi construído um dique seco. Então, já de largada, assim, foi muita mão de obra utilizada. Aí, para vocês terem uma ideia, em 2012, os estaleiros brasileiros já estavam construindo 19 plataformas de produção de petróleo, gente. 2012, guardem essa data. 14 plataformas inteiramente construídas no Brasil, incluindo o casco. E 5 cascos de plataformas de petróleo que seriam internacionalizadas, ou seja, eram cascos que seriam exportados para outros países. Pensa bem. Mas aí a gente chega numa conclusão. Como construir tantas plataformas, tantos estaleiros, tantas plataformas de petróleo em um país tão desindustrializado, ou seja, sem mão de obra qualificada. Mas o povo brasileiro é danado, gente. O pessoal partiu para o abraço, sério. Então, assim, aquelas profissões que eram muito necessárias para a construção dessas plataformas de petróleo, tipo soldador, montador e outras tantas, o pessoal foi fazer curso, foi se especializar, entende? Então, assim, gente que já era da área, que às vezes trabalhava em outros países, investiram em escolas, compraram equipamentos de ponta, assim, ó, de primeira geração, para dar aula para esse pessoal. Só que esses cursos foram todos pagos assim pelas pessoas, sabe? O governo ele não deu um incentivo para ajudar essas pessoas a fazerem cursos, etc. Ficou tudo na promessa. Na verdade, quem queria aprender a soldar, quem queria aprender a montar, teve que ir lá, tirar dinheiro do bolso, que não foi pouco, e pagar os seus cursos de solda e outros cursos mais, que profissões que precisavam estar presentes nos estaleiros para a construção dessas plataformas de petróleo. E assim foi feito. Gente, foi muita gente. Muita, porque a demanda era demais. No início, veio algumas pessoas de fora, brasileiros que estavam no Japão, que estavam em outros países. O que eles fizeram? Eles voltaram para o Brasil e deram, assim, o início. Mas era muita gente. Era muito estaleiro, estaleiros, como eu disse para vocês, de Nordeste ao Sul. Então, eram muitas plataformas. Precisava de muita gente. Os salários para esse pessoal que trabalhava na construção das plataformas de petróleo era alto. Então, quem tinha condições de pagar curso,
pagava, sabe? Pagava. Na época eu me lembro que tinham muitos engenheiros que faziam cursos na área e iam para trabalhar como soldadores, sabe? Porque era um salário muito bom, sabe? Então vejam que assim começa, eu digo que é um círculo virtuoso, né? Porque essas pessoas que foram fazer cursos, se preparar para uma área que até então não existia no Brasil, eles desocuparam outras áreas, que eram as áreas que eles trabalhavam. E aí veio vindo, gente, foi indo, sem falar no investimento de pequenas e médias empresas que foi feito. Porque quando se chega num momento em que o país ele tem bons salários, certo? Um pleno emprego, porque nessa época estava praticamente pleno emprego, porque essas pessoas que foram para trabalhar nessas plataformas acabavam gerando outros empregos e precisavam de empresas para suprir próprios estaleiros, precisavam de pessoas, de empresas que suprissem a demanda dos próprios estaleiros. Porque estaleiro não trabalha só com chapa de aço, né, pessoal? É muita coisa, é EPI. Nossa, é muita coisa, né? É alimentação, é tudo que vocês possam imaginar. Sem falar que aquelas pessoas que começaram a ganhar, e que não eram poucas, eram muitas, que começaram a ganhar bem na construção dessas plataformas, elas queriam gastar, entendeu? Então a gente sabe, a gente tem notícias assim de cidades pequenas que estavam ali, sabe? Quase nem existia mais uma vida econômica nessas cidades e que próximo foi inaugurado um estaleiro. Muitas pessoas dessas cidades foram trabalhar, voltavam, queriam gastar. Então pessoas que não tinham nada tiraram empréstimos, financiaram para construir mercados, construir lojas, inaugurar um monte de negócios. Gente, mas isso foi em todo o território nacional. Vocês não têm ideia de como foi. Quem sonhava com a sua casa própria pôde comprar sua casa própria, parcelada, financiada, mas pôde. Quem sonhava em ter um carro, que no Brasil você sabe, no Brasil é sofrido para ter seu carro, mas só pôde ir lá, pôde comprar seu carro financiado, mas pôde comprar. E outra coisa assim que cresceu demais no Brasil nessa época foi a educação, porque muitas universidades também investiram, sabe? Abriu muitas vagas em universidades privadas. Então, eu mesma, como na época eu dava aula, eu conheci pessoas que eram cortadores de cana, que cortavam cana há um ano atrás e que fizeram curso, entraram para trabalhar em estaleiro e estavam dentro da universidade fazendo um curso superior, sabe? Isso era muito gratificante. Da mesma forma, pessoas da educação, por exemplo, como surgiu muitas vagas nas universidades, pessoas que tinham graduação acabaram investindo em mestrado, em doutoramento, porque sabiam que teriam vaga nessas instituições para lecionar. Então movimentou tudo, movimentou toda a economia do Brasil. O pleno emprego estava instaurado. Foi muito bom. Para vocês terem uma ideia, assim, de pessoas que estavam contratadas de forma direta aos estaleiros, a gente conta aí com cerca de 132 mil pessoas. Mas, gente, esse pessoal é o que estava diretamente contratado nos estaleiros. A gente sabe que muita empresa terceirizada fornece mão de obra para esse tipo de atividade. Então, foi estimado assim que estariam envolvidos somente com a construção das plataformas de petróleo, cerca de 500 mil pessoas, 500 mil, espalhados pelo Brasil. E outra coisa, muitas pessoas que estavam em estados, que viviam em estados que não necessariamente tiveram um estaleiro inaugurado, acabaram se mudando para outro estado do Brasil, com
com família, com tudo, outros sem a família, mas o pessoal, eles, sabe, eles deram seu jeito, o pessoal se espalhou, o pessoal foi para ocupar o seu espaço. Mas então, meu povo, pois é, o Brasil do futuro tava ali, né? A gente tava tocando nele, mas ele ruiu. E tem data, tem data. Ele começou a ruir no dia 17 de março de 2014. Pois é. O que aconteceu nessa data? Foi instaurada uma força-tarefa lá no Brasil, em Curitiba, capital do Paraná, uma força-tarefa em busca de corruptos, políticos corruptos, empresários corruptos, enfim, um lamaçal absurdo de corrupção. E quem eram essas pessoas? Além de pessoas públicas, agentes políticos, como eu já disse para vocês, essas outras pessoas eram proprietários, sócios proprietários das empresas que estavam diretamente ligadas, às vezes por consórcio, outras vezes não, na construção das plataformas de petróleo. Pois é. Vejam só, que coisa. Então, gente, eu vou deixar aqui para vocês o nome das principais empresas, mas já adianto que tem muito mais, que foram as principais empresas envolvidas, que foi descoberto coisas assim inimagináveis. É como eu disse para vocês, a gente sempre teve aquela sensação, né, de corrupção e tal, mas eu acho que o brasileiro nunca pensou que fosse tão profundo, que fosse tão sistemático e organizada essa corrupção, uma corrupção sistêmica, sabe? Não tem como a gente mensurar. E teve também algumas empresas estatais, né? O estatal com o privado, vocês sabem muito bem o que pode acontecer. Aconteceu. Só que assim, é uma coisa muito lógica, né? Muito óbvia. O Estado, os governos, eles não produzem dinheiro, né, gente? Eles não têm dinheiro. O dinheiro que eles põem à mão é o nosso dinheiro. Nosso dinheiro que a gente empresta e deixa ali para o camarada organizar a vida da sociedade. Pois é. Mas esse dinheiro não estava sendo empregado para organizar a vida da sociedade. Ele estava sendo reservado para os amigos do rei, né? Para a construção de tais plataformas. Então, os indivíduos, eles estavam de forma literal ligados a todo o ativo, a todo o patrimônio das empresas. Então, esse patrimônio, esses ativos, eles tiveram que ser congelados, porque todo esse dinheiro que as empresas estavam utilizando para a construção dessas plataformas era, na verdade, dinheiro público. Então, esses ativos todos congelados, o que aconteceu? A primeira coisa que se sentiu foi que o pagamento das pessoas que trabalhavam começou a falhar. As pessoas que trabalhavam, né, nesses estaleiros começaram a não receber mais, porque estava tudo congelado, não tinha dinheiro para pagar, mas estava congelado devido à corrupção sistêmica. Então, gente, foi um caos. Foi um caos. A partir dessa data, começou assim, na verdade, ninguém imaginava que as proporções seriam tão grandes, sabe? Mas foi. Então, vejam assim, ó, o cenário foi desolador. Pessoas entregando suas casas, seus bens que tinham adquirido, pessoas
que simplesmente não recebiam mais salário, então não iam mais trabalhar. Saindo do trabalho, trabalhavam nesses estaleiros, mas não só nos estaleiros, é como eu digo para vocês, é uma gama de empresas que serviam a esses estaleiros, né? Fornecendo materiais dos mais diversos, né? Prestação de serviço dos mais diversos. Então essas pessoas começaram a não receber mais, a não ter mais seu ganho, seu dinheiro, seu pão de cada dia. Então, gente, pessoas entregando casa, entregando carro, entregando bens, pessoas cancelando suas matrículas nas universidades, professores perdendo seus empregos, empresas fechando porque simplesmente não tinha mais demanda, não tinha mais quem atender. Aí foi fechando. A maioria tinha com empréstimo, com dinheiro que pediu emprestado, tinha criado essas empresas, já não tinha mais como pagar. Um caos total e absoluto. Foi exatamente neste período, porque o caos ele foi indo, gente, mas foi muito rápido, sabe? Foi muito rápido, assim, vocês não têm noção. A coisa foi muito rápida. Como foi construído, ruiu muito rápido mesmo. Então, assim, bem nessa época, sabe, que a coisa se conflagrou mesmo, assim, ó, acabou, que muitos brasileiros começaram a vir para Portugal. Foi exatamente nesse período, porque às vezes, assim, eu tenho a impressão que até os portugueses não sabem direito mensurar, e claro, não tem como saber, né, o porquê que tudo isso aconteceu, sabe? Por que começaram tantos brasileiros a vir para Portugal? O que houve? O que aconteceu? Gente, foi um caos na vida de todos, entende? Foi um caos na vida de todos. Então isso não é porque está acontecendo agora alguma coisa. Claro que depois muita gente acabou vindo na onda, sabe? Começaram a vir na onda. Mas no início foi isso que aconteceu. Foi o caos. Então, o Brasil do futuro virou o Brasil do passado. Foi tudo um sonho. Eu visitei estaleiro na minha cidade, que eu tinha visto assim com 15 mil funcionários, sabe? Eu cheguei a visitar criando grama, sabe? Aquele capinzinho assim que cria assim entre o concreto assim. E eu chorei, porque nós, brasileiros, a gente viu o futuro chegar ali para nós e de repente ele foi embora. Aí, o saldo disso tudo. Todas essas pessoas, elas foram investigadas. Provas contundentes contra essas pessoas foram juntadas, falar assim, juntadas, tanto dos agentes políticos como dos agentes, dessas pessoas que estavam ligadas a essas empresas, né, empreiteiras, tal. Enfim, era tudo muito coerente. Essas pessoas foram julgadas, né, em sua grande maioria foram condenadas em primeira instância. A condenação foi validada em segunda instância e muitas condenações foram validadas até no Supremo. Pois é. Mas assim, de repente, não mais que de repente, eu acho que essas pessoas foram perdoadas pela justiça. Não sei. As pessoas que estavam presas começaram a ser soltas. Todo mundo começou a ficar livre e tudo isso, assim, todas as pessoas que provocaram isso estão hoje na mesma função que estavam antes da descoberta do pré-sal, praticando suas atividades normalmente, como se nada tivesse acontecido. Pois é. Então, gente, o que eu pergunto para vocês que chegaram até aqui, ao final desse vídeo, é o seguinte: o que vocês acham? Que um povo deve conviver com essa dicotomia
Olha, rouba, mas faz. Então deixa, né? Deixa assim. Rouba, mas faz. Deixa quieto. Ou um povo deve sempre, sempre primar pela justiça, pelo fim da corrupção, não aceitar corrupção de forma alguma e primar sempre pela justiça. Mesmo que isso custe, mesmo que isso tenha um custo. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu vou gostar muito de ouvir, ou melhor, de ler o que vocês colocarem aí. Porque agora vai ser assim, tá? Serão assuntos muito dinâmicos, atuais e que façam a diferença para uma análise crítica, tanto de brasileiros como de português. Eu acho que é isso que a gente está precisando, sabe? Porque eu acho que a tal da comunicação social, ela não está conseguindo lidar com a demanda do povo, a demanda que as pessoas têm em saber o que realmente acontece. Não vem assim jogar, sabe, as coisas assim na nossa cara e a gente nem sabe de onde veio aquilo ali. A gente precisa saber mesmo da verdade. E é isso que eu vou trazer a partir de agora aqui, tá bom? Então escreve aí seu comentário, eu respondo. O que vocês pensam disso? Eu quero muito saber, tá bom? Então, até a próxima. Beijinhos e tchau!